três coisas que devemos fazer para votar bem: conhecer o histórico do candidato, o plano de governo e escolher com responsabilidade. Eu desejo a todos muita paz, alegria e ricas bênçãos do Senhor. Aqui é a missionária Kátia Trivioli. E eu quero fazer uma pequena reflexão com os irmãos. Vou ler na Bíblia o texto de Romanos 13, versículos de 1 a 7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para o temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Neste domingo temos eleições em que vamos eleger vários candidatos. E a reflexão que eu quero trazer aqui hoje é exatamente sobre essa questão de respeito às autoridades. Primeira coisa, vamos pensar neste texto com relação às eleições. Temos que pensar em primeira coisa no histórico do candidato que vamos votar. Avaliar o histórico de vida dele, o que ele fez, se ele fez diferença na vida do povo dele, na região dele, na cidade, no estado. Será que ele está fazendo realmente algo em prol do povo? Ele tem que governar para o povo, não para si mesmo. Segunda coisa, temos que avaliar se ele tem plano de governo e o plano de governo. Avaliar se o que ele pensa e o que ele está planejando fazer, ou ela está planejando fazer, se é algo realmente que pode ser feito. Porque pode acontecer de ter planos que não tem possibilidade de fazer, que são muito utópicos. Então a gente tem que ter sabedoria, buscar a sabedoria do Senhor para estar avaliando o plano de governo deste candidato. Terceira coisa, além de vermos o histórico do candidato e o seu plano de governo, temos que escolher com responsabilidade. Você não deve escolher um candidato simplesmente porque você simpatiza com ele, você acha ele bonito, acha ela bonita, por coisas assim. Não, ele tem que ser uma pessoa que tenha capacidade de governar o país. Uma coisa importante para a gente lembrar e pensar também. Nós não podemos nos opor às autoridades, querer fazer coisas contrárias àquilo que eles nos pedem para fazer. Por exemplo, se formos desobedientes às autoridades, estaremos sendo desobedientes também a Deus e às suas leis. E isso fará com que soframos consequências. E se você está desobedecendo a autoridade, seja ela qual for, você está desobedecendo a Deus e a sua lei também. Você está desagradando ao Senhor. Nós temos que dar um bom testemunho de como pessoas cristãs que somos. Você pode até falar o candidato que está disposto a votar ou a candidata, mas isso não te dá o direito de denegrir a imagem de outra pessoa, independente se isso é real ou se isso é falso. Você não pode sair por aí falando de um candidato da oposição simplesmente porque você quer falar ou para falar coisas indevidas. Isso não é atitude de cristão. Outra coisa, também não deve ficar fazendo fofoca contra líderes, contra candidatos. E especialmente, não espalhar maledicência. Quem espalha maledicência está falando mal da pessoa, sabendo que aquilo não é verdade. Então, essas três atitudes não são atitudes de pessoas que são realmente cristãs. Então, não devemos denegrir a imagem da pessoa, independente se isso é real ou se é falso. Não fazer fofoca contra líderes ou candidatos. E também não espalhar maledicência. Que, como cristãos, possamos e saibamos fazer estas coisas. E lembrar do que eu citei sobre as eleições. As três coisas que devemos fazer para votar bem. Conhecer o histórico do candidato, o plano de governo e escolher com responsabilidade. Para encerrar,
um texto de Mateus, que está no capítulo 22, versículos do 15 ao 22. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro, que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e, deixando, foram-se. O próprio Jesus, que é Filho de Deus, quando esteve na terra, ele deu o exemplo, nos ensinando e nos dizendo que temos que pagar tributos, ou seja, que nós devemos sim respeito às autoridades. Então encerro aqui pedindo para cada uma das pessoas que não estou defendendo ninguém, mas que denigrem a imagem da Dilma, que falam mal da Dilma, da pessoa da Dilma, que isso também não é atitude cristã. Devemos respeitar a autoridade, seja ela quem for, independente de gostarmos dela ou não. Que possamos e realmente saibamos respeitar as autoridades constituídas por Deus para governar o nosso povo. E aqui, em nosso caso, o nosso país, que é o Brasil. Que esta palavra possa realmente falar ao seu coração e que você pense e reflita bem sobre estas eleições neste domingo e vote com responsabilidade. Espero que você tenha gostado desse vídeo e se esse vídeo te ajudou, tocou seu coração, que você possa também me ajudar, ajudando a divulgar este canal, compartilhando este vídeo, indicando para os seus amigos, então que você possa realmente me ajudar. Dá o seu joinha aqui e ajude a compartilhar esse vídeo, a levar a palavra de Deus e para que mais pessoas possam pensar e refletir sobre esta mensagem e votar neste domingo com responsabilidade. Deus te abençoe e o meu muito obrigado. Aqui é a missionária Kátia Trivioli. Que o Senhor Deus te abençoe. Muita paz, alegria e ricas bênçãos do Senhor.